Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse mundo existem as obras de Deus e existem as obras de Satanás, as obras das trevas. O objetivo de Satanás e dos que se deixam iludir por ele são obras que tentam negar tudo aquilo de bom, de belo, de maravilhoso que nos foi concedido por Deus, que nos foi concedido por Jesus. Existe a obra de Deus, as obras de Deus e as obras das trevas. As obras de Deus contêm luz, amor e verdade. As obras das trevas pode até ter uma falsa luz, pode falar de amor, mas não existe nela a verdade. Cuidado, porque amor e luz podem levar muita gente à confusão, pensando que aonde existe amor, ou fala-se de amor, ou quando se fala de luz, existe aí verdade. Cuidado, vamos diferenciar as obras de Deus das obras de Satanás, que eu chamo aqui de as obras das trevas. Vamos dar aqui 4 exemplos extremamente simples, fáceis, assimiláveis, incontestáveis, que fazem a diferença entre as obras de Deus e as obras das trevas. Em primeiro lugar, primeiro exemplo de obra das trevas: negar a graça redentora. Negar a graça redentora. Nós, homens e mulheres cristãos, toda a comunidade cristã é salvo não pelas obras, nem pelo mérito, nem pela retidão humana, mas por um dom imerecido de Deus, a graça redentora, que nos é concedida do alto para baixo, soberanamente, por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E essa verdade está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que nenhum homem se ache glorioso, porque o único que é glorioso é Jesus. A glória só pertence a Jesus. Então nós vemos assim, em que enquanto nós somos salvos pela graça redentora, as trevas procuram desmentir essa graça redentora. O segundo exemplo é negar o soberano Jesus. Sim, esse é bastante frequente, é um dos principais objetivos, em algumas vezes é o principal objetivo, negar Jesus como soberano. Restringir Jesus a um mero didata, a um professor de boas maneiras, a um homem que ensina coisas bonitas, e com isso as pessoas ouvindo vão se iludindo e fugindo do contexto da obra redentora de Jesus e do contexto das verdades bíblicas. Negar o soberano Jesus, restringindo Jesus a mestre, restringindo Jesus a didata, chamando Jesus de mestre a todo momento, pensando que estão fazendo um grande favor a Deus, mas estão fazendo a obra das trevas. Jesus é sim mestre, mas é principalmente Senhor ou soberano. E o exemplo que nós temos aqui está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46, em que Jesus, conversando com os seus discípulos, ensinando e também advertindo, Jesus diz: "E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que vocês me chamam de Senhor e soberano? Por que vocês, meus discípulos, me chamam de soberano, soberano, mas não fazem o que eu vos digo?" Então, essa passagem que está em Lucas capítulo 6,
versículo 46. Se você examinar o original grego, você vai ver que Senhor, Senhor aqui está representada pela palavra kuros. Kuros, que significa soberania, supremacia. Porque Jesus tem total e absoluta soberania e supremacia sobre toda a alma, sobre todo o espírito, sobre todo o poder, sobre todo o principado e potestade. Sejam anjos ou sejam demônios, tudo está aos pés de Jesus, sob o calcanhar de Jesus. Então Jesus, na verdade bíblica, nas palavras dele mesmo, Jesus, ele é o soberano Jesus, mas é função das trevas negar Jesus como soberano, negar Jesus como Senhor, como supremo poder moral e espiritual. O terceiro exemplo que eu tenho, como obra das trevas, bastante frequente esse também, eu escolhi justamente os mais fáceis e os mais frequentes: negar a morte voluntária, negar a morte sacrificial, negar a morte em amor ágape, que Jesus praticou na cruz para o resgate de muita gente. Negar a morte voluntária de Jesus é um dos principais objetivos, uma das principais manifestações das obras das trevas. No Evangelho de João, o exemplo que eu dou mais é esse, do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e versículo 18, quando Jesus afirma da sua morte sacrificial, da sua morte voluntária. Ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois a reassumir. Eu dou a minha vida para depois tomá-la. Morte voluntária e ressurreição. E ele continua: ninguém a tira de mim, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu dou a minha vida, eu de mim mesmo a dou, pela minha vontade. Tenho poder para dar e poder para reavê-la, poder para dar e poder para tornar a tomá-la, conforme a versão. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Jesus estava o Verbo encarnado. Ele estava naquela hipostase do Deus que se fez homem. E nessa hipostase, ele era conhecido como homem, ele era visto como homem, mas ele tinha divindade. Mas ele estava mostrando a todos ali a sua obediência a um poder maior, porque ele estava subordinado à condição da carne, e estava sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Não deixou de ter o poder de dar a sua vida voluntariamente, porque ele afirma isso aqui e de maneira incontestável. E o quarto e último exemplo, como obra das trevas, é negar o Espírito Santo de Deus. Negar o Espírito Santo de Deus é um dos maiores objetivos das trevas. É uma das manifestações mais frequentes das obras das trevas. Porque o Espírito Santo de Deus capacitou Jesus durante toda a sua vida missionária. Ele conduziu Jesus durante toda a sua caminhada. Ele deu a Jesus toda a sabedoria necessária para enfrentar os seus adversários. Ele gerou Jesus no ventre de uma virgem e ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele está no lugar de Jesus, digamos assim, porque no fenômeno chamado Pentecostes, quando Jesus ascendeu aos céus, desceu o Espírito Santo de Deus para ser o Espírito soberano
e capacitador de toda atividade cristã na face da terra. Hoje, o Espírito Santo de Deus capacita a igreja, capacita nós cristãos, nos fortalece, nos dá discernimento e nos dá autoridade, substituindo, entre aspas, fazendo o papel, nos trazendo o resultado da obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, negar o Espírito Santo é um dos principais objetivos das trevas, é obra das trevas. Mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é esse Espírito soberano e também efetor, e também divinal, que Jesus enviou da parte dele e da parte do Pai para ser o Espírito efetor de toda atividade cristã na face da terra. E Jesus confirma isso no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, quando Jesus afirma: mas quando vier o Consolador, quando vier o Paracleto, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, Espírito com E maiúsculo, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Amém? Aí dizem que o Espírito Santo de Deus não existe, dizem que o Espírito Santo de Deus é uma filosofia, dizem que o Espírito Santo de Deus, o Paracleto, é uma nova doutrina, dizem que o Espírito Santo é um espírito desencarnado e todas as tolices possíveis, mas negam a soberania e a divindade do Espírito Santo de Deus. Assim nós temos com 4 exemplos apenas, 4 exemplos comuns e de fácil entendimento, como identificar obras das trevas. Negar a graça redentora, negar a soberania de Jesus, negar a sua morte voluntária e negar a essência, a identidade real do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E com esses 4 exemplos simples, em um vídeo curto, você já vai saber muitas coisas. Quando você ouvir ou quando você ler, você vai com extrema facilidade identificar a obra das trevas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, na luz, no amor e na verdade de Cristo.